Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala de estudo da Igreja Seara. Me chamo Alex, sou servo do Senhor. E hoje nós vamos então continuar nossos estudos sobre o assunto, sobre o tema conflitos pessoais. Nesse mês de setembro a gente está então abordando esse tema e eu quero convidar você então, primeiramente a estar compartilhando aí, a estar curtindo nossos vídeos para que a gente possa alcançar mais lares, mais vidas. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o assunto conflitos familiares. Nós estamos falando de conflitos pessoais, mas hoje vamos entrar num assunto mais voltado à família. A família onde normalmente nós vivemos o maior tempo, vamos dizer assim, onde as pessoas nos conhecem na essência, vamos dizer assim, né? Onde algumas, usar a expressão, mas vamos dizer máscaras, né? Não no sentido falso, mas no sentido de ali as pessoas nos veem de verdade como nós somos, né? No nosso dia a dia. Nossa maneira de se portar, nossa maneira de agir, né? É ali então que muitas vezes pode acontecer alguns conflitos e daqui a pouco podem gerar situações que não nos trazem paz, situações que podem nos fazer então ter esses conflitos internos, né? Ou externos também, que podem nos prejudicar. E com isso, né, na verdade, às vezes a gente quer mudar as outras pessoas nessas situações, né, seja ela de briga, seja ela de alguma contenda, ou enfim, e a gente acaba muitas vezes querendo mudar os outros, né? Mas a verdade, o ideal de tudo isso é que nós possamos cada vez mais mudar a nós mesmos, vamos dizer assim, né? Que Deus possa nos mudar. E é isso que eu quero compartilhar e trocar uma ideia com você. Uma das coisas que Deus tem falado muito forte no meu coração há muito tempo é: quando você permite Deus mudar você, tudo começa a mudar à nossa volta. Então hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas, né, de como nós podemos então fazer perante a um conflito, né, familiar, né, perante a um conflito pessoal familiar. Então, sem muitas delongas, né, vamos para a primeira dica. Então, a primeira dica que eu te dou, e na verdade não sou eu, nós vamos tudo fazer embasado na Bíblia, no que Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira coisa de tudo, num conflito familiar, a primeira dica é saber ouvir. Né? Na maioria das vezes, nossa natureza humana, a gente quer ser meio intenso, a gente quer, sei lá, se entra num conflito, a gente normalmente já quer debater, a gente quer mostrar que nós estamos com a verdade, né? A gente quer, enfim, a gente não dá atenção e não começa a ouvir o outro. Olha lá com a gente, abre lá a tua Bíblia em Provérbios e acompanha conosco 18:13, o que diz a palavra do Senhor. Fala assim: quem responde antes de ouvir comete loucura e passa vergonha. Nós já falamos numa outra, logo no início, na introdução, volte lá para você ver, nós comentamos sobre esse assunto, nós comentamos sobre esse versículo ali em Provérbios. Então, aprenda a ouvir mais, né? Aprenda a deixar a outra pessoa expor, no caso, o seu ponto de vista, né? Muitos conflitos ocorrem e se mantêm, né, pelo simples fato de uma pessoa não parar e ouvir a outra. Às vezes o problema gerado no conflito se torna tão grande, né? Mas na verdade ele poderia ser como é que se diz a palavra, resolvido de uma forma muito natural e muito simples. Mas isso não aconteceu porque a gente respondeu muitas vezes, né, de uma maneira que deveria ter aguardado para ouvir, ao invés daquele momento de responder. Então a primeira dica é: saiba ouvir. Né, para que a gente não tenha esses conflitos familiares. Às vezes tem conflitos esposa, né, com o esposo, filho, né, com os filhos, né, enfim, a sogra, né, enfim, escute mais a tua sogra, né, enfim, há conflitos familiares durante o dia, né, com parentes, primos, amigos. Então comece a saber ouvir mais as pessoas. A segunda dica é: não interrompa quando a outra pessoa estiver falando. Tão importante quando a gente ouvir, né, é a gente saber não interromper cada um, não interromper as pessoas. Né? Às vezes a gente acaba plantando sementinhas da discórdia, vamos dizer assim, né? Quando a gente está no meio de um atrito ou de um conflito, né, e a gente, ao invés de ouvir, a gente escuta um pouco, mas na hora já rebate, já interrompe a pessoa e não deixa ela falar. Então, diante dos conflitos familiares, é preciso exercitar, então, uma das coisas que fala lá em Gálatas, né, que a palavra de Deus nos ensina, que é um dos frutos do Espírito, né, que é o domínio próprio. Então, a gente saber dominar, frear, aguardar, ouvir, escutar direito aquela pessoa e não interromper ela, né? E com isso a gente vai, então, tratando isso em nós e fazendo com que esse domínio próprio possa, então, nos auxiliar neste momento difícil.
A terceira dica é: escolha a melhor hora para você falar. Apesar de sempre ser importante, é importante nós falarmos e dizermos a verdade, né? A gente precisa aprender que a verdade não pode ser dita de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer momento. Ela tem que haver, né? Tem que haver a verdade, mas às vezes você tem que saber escolher a hora certa para falar isso. Escolha então a melhor hora, né, para você falar, né? A palavra de Deus nos ensina, então, que a gente tem que ter cuidado, tá? Cuidado, não se precipite, então, né, que você pode não ter razão. Às vezes você tem até razão, mas você perde, né, falando na hora e no momento errado. Então, diante dos conflitos, o ideal, né, é a gente realmente ser verdadeiro, mas às vezes a gente precisa saber esse momento certo. Há uma historinha, uma vez eu e a minha esposa, né, a gente foi conversar com um casal e eu achei engraçado que foi o seguinte, ó, e aconteceu bem dessa forma. A pessoa, ela se converteu e aí ela acabou tendo algumas situações que ela queria expor para a esposa, né, esse homem, e ele acabou expondo no momento errado. Ou seja, houve todo um conflito naquele momento, ele trouxe uma verdade que precisava ser falada, mas ele trouxe no momento errado. E isso acarretou o quê? Uma separação, uma briga, uma contenda, né? E aí foi todo um trabalhar para poder fazer com que essa verdade fosse vista de uma maneira, né, produtiva, né? Tipo, ele abriu o coração, né? Reconheceu o erro, né, para liberar perdão, então outra pessoa. Então foi todo um trabalho. Por quê? Porque daqui a pouco não era naquele momento para falar. Se aguardasse um pouco mais, não criaria aquele tipo de conflito, né? Então às vezes a gente quer ser meio afoito. O quarto é: não resolva nada quando você estiver de cabeça quente. Não resolva nada quando você estiver com a cabeça quente, quando estiver irritado com algo, né? Sabemos que os conflitos, né, exigem tomadas de decisões, né, e podem acarretar problema. O problema é que muitos tomam as decisões quando a nossa cabeça está completamente enfurecida, ou completamente na parte sanguínea, né? Então, estamos ali bravos e queremos tomar decisões, né? Então tomamos decisões equivocadas. Muitas decisões então se tornam equivocadas, pois quando estamos, né, alterados emocionalmente, nossas decisões tendem a não ser racionais. Então lá em Provérbios 14:30 diz assim: o ânimo sereno é vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Procure então essa serenidade, tá? Que ela é muito importante, então, para que a gente possa então nos nossos relacionamentos, né, ser mais tranquilo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sanguínea. Então, se eu não me doutrinar, se eu não pegar e não ser mais sereno naquele momento, com certeza, né, a maneira com que eu for decidir, eu tomar uma decisão naquele momento, vai ser muitas vezes pela carne e não tendo esse domínio próprio que a gente falou antes. Então, cuide, né, seja mais sereno nas suas decisões ali, ok? Então, não resolva nada quando estiver com a cabeça a mil, quando estiver com a cabeça quente. E quinta dica, então, dos conflitos familiares defina claramente qual é o problema. Sabe que na maioria das vezes o problema que a gente relatou antes, né, o problema não é tão grande assim, né? Então, defina qual é esse problema. Né? A falta da capacidade nossa, muitas vezes, de lidar com problemas, seja no trabalho, seja em casa, né? Mas aqui falando no âmbito familiar, essa maneira com que a gente às vezes não sabe resolver, ou não sabe distinguir onde é que está o problema realmente, nos faz entrar muitas vezes em conflitos pessoais. Geralmente nós levamos os conflitos, por exemplo, familiares para o lado pessoal. Eu já não ia muito com a cara, eu já não curto muito. Todo mundo já brinca com sogra é assim mesmo. Minha esposa, não sei. Então a gente acaba criando, levando para o lado pessoal, ou daqui a pouco aconteceu algum probleminha, né, que é um problema pequeno, a gente já quer gerar algo maior, porque a gente não começa a claramente ver qual é o problema, qual é a situação. Às vezes não é a pessoa, né, é o problema em si que foi, não a pessoa, não relaciona isso à pessoa, né, não leva para o lado pessoal. Isso vai te atrapalhar a enxergar o problema, né, e não tratar ele racionalmente, não tratar ele de uma maneira correta, né? Você vai acabar indo então pela tua natureza terrena, pecaminosa, ou então pela raiva, e não é isso que Deus quer da gente, ok? Não é difícil então alguma família, né, ter esse tipo de conflito. Isso é natural na gente, isso é natural em todos nós, a gente ter conflitos pessoais. A diferença é como que nós vamos então buscar resolver esses conflitos, né? De que forma a gente pode então resolver esses conflitos, né? Então a melhor coisa é saiba ouvir, escolha a hora certa para você falar, não resolva nada quando você estiver de cabeça quente
e defina sempre qual é o problema. Onde está o problema? Não é a pessoa. O que foi esse problema? De que maneira eu posso resolver e entender para solucionar da forma real, né, e possível, né, esse problema. Então cuidado para não ser muito mimimi, né, e a gente meio homem, meio chucro, né, e chegar aos trancos e barrancos, como fala no sul, né, mas cuide, né, e defina claramente qual é o problema. Ok? Esses são 5 dicas, então nós temos 10 no total. No próximo vídeo a gente quer compartilhar com você mais algumas dicas, então, para que a gente possa ajudar, né, te ajudar, nos auxiliar também nesses conflitos pessoais familiares, que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia e isso não traz paz para o lar, não traz paz para a nossa família. E nada melhor do que nós estarmos numa casa que tenha paz, que tenha, né, brincadeiras divertidas, que tenha transparência, que tenha amizade, né? E para isso a gente precisa então tratar alguns pontos e esses são os primeiros 5 pontos. Te vejo na semana que vem, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.